Mostrando aí esse culto, né? Glória a Deus que a igreja está bem cheia hoje. Então, Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos agradecer, meu Deus, por mais essa noite, Pai. Pela escola dominical de manhã também, que o Senhor nos fortaleceu. Que o Senhor, nesta noite, Pai, venha receber cada culto, cada adoração, Pai, cada louvor. Seja entoado em seu nome, Deus. Aquilo que for feito aqui nesta noite, Pai, o Senhor venha receber. O Senhor venha usar cada irmão, Pai, cada irmã, com o intuito, Pai, de só mesmo te agradecer o teu santo nome, Pai. Te louvar e bendizer o teu santo nome, Pai. E tudo que nós pedimos, meu Deus, nós também possamos agradecer, ó Deus, por esta noite aqui. O Senhor venha nos abençoar a cada dia, Pai. Em cada noite, Deus. O Senhor venha nos visitar, meu Deus, os enfermos, meu Deus. A cada um que necessita, meu Deus, do teu olhar, da misericórdia. O Senhor venha, meu Deus, estender as tuas mãos, meu Deus, sobre cada um de nós, meu Deus. O Senhor venha agir, meu Deus, nos vícios, Pai. Venha visitar em cada lado, meu Deus, aquelas famílias que às vezes passam por apuro, Pai. O Senhor venha dar livramento, Senhor. O Senhor venha fazer aquilo que nós pedimos, ó Pai, por a tua vontade e o teu querer, o Senhor venha realizar, meu Deus, os planos do Senhor na vida de cada um nesta noite, Pai. É tudo que eu te peço e te agradeço, Pai. Que o Senhor possa nos instruir, meu Deus, nesta noite, instruir a te cultuar, Senhor. Tudo que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero convidar o irmão João para fazer o devocional esta noite. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Até que nos ajudou, Senhor. Amém. Glória a Deus. Como é bom poder rever o rostinho de cada um dos irmãos aqui nesta noite. Rever também aquele que não consegue ver o rostinho, mas ele que está crescendo, né? Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu confesso para os irmãos que eu estava com saudade. A gente que é família, a gente sente saudade. Você sai um pouquinho, sente saudade. Amém? Gostaria de convidar os irmãos que estivessem abrindo a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 7, dos versículos 5 ao 7. 2 Coríntios, capítulo 7, versículos de 5 ao 7. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso. Achou? 7, 5. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Vamos iniciar novamente. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo, fomos atribulados, por ora, combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vida de Tito. E não somente com a sua vida, mas também pela consolação que foi consolado por vós, constando-nos a vossa saudade, e o vosso choro, e o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Amém. Pai querido, aqui estou, Senhor Deus, no altar da tua casa, estou com temor e tremor, Deus, a ti. Deus, em nome de Jesus, abençoe a minha vida, reveste Deus com o teu Espírito Santo, abençoe a tua igreja, o coração dos teus servos,
Coração de Deus, ouvinte, Deus, da palavra dessa noite, que o teu Espírito Santo possa falar, Deus, como aquilo que começaram a falar desde o início. Continua falando conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Posso sentar, meus queridos, o apóstolo Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, nos traz relato. Parece que tem tanto tempo que essa carta foi escrita, mas essa carta se faz presente nos dias de hoje. As mesmas lutas, as mesmas provações que o povo passava naquela época, o povo de Corinto passava naquela época, nós estamos passando hoje também. O povo de Corinto nos traz um alerta nesta noite, que eles não desistiram. Eles não desistiram. Fala que a sua carne estava abatida, mas eles não desistiram. E muitas das vezes, quando eu e você passamos por lutas, por algumas provações, né? E nem se compara com o que Jesus Cristo passou ali na cruz do Calvário. Não se compara. Muitas das vezes nós pensamos em desistir. Mas ali na cruz do Calvário, Jesus Cristo passou tudo por mim e por você, para que eu e você pudesse estar aqui, podendo olhar dentro do olho um do outro, com um sorriso nos lábios, com alegria no coração. E não foi diferente nos dias que o apóstolo Paulo está nos relatando aqui nesta noite. Paulo descreve a experiência da igreja em Corinto após enviar a carta anterior. E essa carta chegou até mim e até você. As mesmas lutas que eles passaram, nós passamos também. As mesmas dores que eles passaram, nós passamos também. Muitas das vezes, somos rejeitados. Eu e vocês somos rejeitados. O povo de Corinto também foi rejeitado também. Eles foram perseguidos, mas não desanimaram. E a palavra nesta noite nos traz alerta para nós. Possivelmente, a carta que hoje conhecemos, como em 1 Coríntios, ela relata que mesmo após a chegada da Macedônia, a igreja continuou enfrentando tribulação e temores. E muitas das vezes as tribulações nos nossos dias de hoje, você passa nos consultórios psiquiátricos, você passa nos consultórios do cardiologista, você passa no consultório dos psicanalistas, está assim. E muitas das vezes as lutas, os sofrimentos, as perseguições que Paulo passava, como eu e você passamos também, se nós não vigiar muito, nós não orar, não perseverar, não permanecer com a nossa fé firmada no Senhor, nós podemos enfraquecer também. Eu falo porque, mesmo depois que eu conhecia Jesus Cristo como meu Salvador, eu passei por lutas, eu passo por lutas. Mas há uns anos atrás eu tive um problema de depressão, tive tomando os remédios mais fortes que existia, e aqueles remédios não faziam efeito suficiente, causava efeito contrário. Em vez de eu dormir, ficava mais aceso. Em vez de eu querer parar para deitar ou para sentar, eu queria só trabalhar dia e noite. Foi uns 5, 6 anos assim. Eu trabalhava à noite no Hotel Itália, de 10 da noite às 6 da manhã. Trabalhei por um tempo de 6 anos. E trabalhava de jardineiro durante o dia. Chegava às 6:30 da manhã, tomava café, trocava de roupa, ia para outro trabalho.
cochilava um pouquinho de 6 da tarde até as 9:30 da noite. Quando eu pude me perceber, estava eu ali, em um consultório médico, atolado de medicamento até a orelha. Mas aquilo ali para mim não foi o suficiente. Quanto mais o médico aumentava a miligrama do remédio, mais o Espírito Santo se cobrava de mim. Às vezes eu trocava o medicamento, deixava de ler a palavra para tomar um medicamento e tentar acalmar ali. Enquanto eu não parei, orei, coloquei minha vida diante do Senhor, fiz um propósito com o Senhor. Senhor, quando vier as lutas, vier as provações, eu quero refugiar na Tua palavra. Se eu deitar, se eu dormir, o momento que eu dormir e o tempo que eu acordar, eu quero refugiar na Tua palavra, no joelho, na oração. Em pouco tempo, ali estava eu liberto daquele medicamento. Hoje, se eu parar, se eu ficar sentado aqui na cadeira por 5 minutos sem ninguém conversar comigo, até porque eu estou cochilando. Esse aqui é o melhor medicamento que o crente pode ter na sua vida. É a palavra do Senhor. E o povo de Macedônia, de Coríntios, eles passavam por luta, por provações, mas ele jamais deixou de buscar a presença do Senhor. Jamais ele deixou de buscar. Eles deixaram de buscar a presença do Senhor. Paulo relata que mesmo após eles chegarem à Macedônia, eles não tiveram descanso, mas foram muito atribulados, enfrentando aflições, conflitos externos e temores. Deus que o consola é o que cuidou deles. É o mesmo Deus que cuida de mim, que cuida de você. E eu e você colocar diante do Senhor nossas vidas, as nossas necessidades, as nossas ansiedades, as nossas lutas, as nossas provações. João Batista, mas o Senhor sabe de toda a luta que eu passo. O Senhor sabe que eu tenho problema no meu trabalho, o Senhor sabe que tem problema no meu lar, sabe que eu tenho problema com meus irmãos de sangue. O Senhor sabe que tem problema com meus irmãos espirituais, com a família. Enfrento problema com o meu pastor, enfrento problema com o meu vizinho. O Senhor sabe, sim, concordo plenamente com você. O Senhor sabe, sim. Nós vamos cruzar os nossos braços? Não. O Senhor quer que nós abrimos a nossa boca e contamos para Ele as lutas que nós estamos passando. É por isso que a palavra do Senhor diz que vigiai e orai. Vigiai e orai. Não é deixar que as lutas que tampam os seus ouvidos, sela a sua língua, tampa, o seu espiritual. Não. Nós precisamos buscar mais a presença do Senhor. Porque só no joelho, com a boca no pó, com a leitura da palavra do Senhor, é que eu e você vamos vencer. Que eu e você vamos adquirir conhecimento como prosseguir a caminhada na face da terra. Os dias que estamos vivendo não têm sido fáceis. Não só aqui em Minas, não. Lá em São Paulo, os dias que eu passei lá, tem lutas, tribulações. Pai, às vezes, no seu trabalho, perdendo a sua mão, ali vai para o hospital, apenas faltando uma mão, chega na hora, depois o homem morre, buscando o sustento da sua família. E ali aquele homem veio a falecer, deixando uma mulher, uma esposa doente, deixando 3 crianças. Entre as 3, 2 crianças especiais. Aquela mulher, aquela criança dependia daquele homem
24 horas para estar cuidando. Ele estava no trabalho, estava ligando. Dá um remédio tal. Olha aí, o número grande está aí. Agora dá um remédio tal, outro número aí. Mas essa mulher não deixou de lutar. Ela permanece na presença do Senhor. Ela e seus 3 filhos. Perdeu seu esposo, sim. Mas ela permanece na presença do Senhor. E eu e você? Se isso vier nos atingir, onde está a nossa fé? Onde está a nossa base na palavra do Senhor? Onde está a nossa fé no Senhor? E esta palavra vai servir de alerta para mim e para você nesta noite. Esse pequeno devocional possa trazer para mim e para você um despertamento espiritual. Homens e mulheres, pai e mãe, filhos e filhas. Ouve o que o Senhor diz a você na palavra dele. Pede ao Senhor discernimento em oração e jejum, em leitura da palavra do Senhor, em testemunho. Vamos passar a nos preocupar mais com a nossa vida espiritual. E Jesus Cristo está voltando. Não vamos permitir que as lutas venham nos afastar da presença do Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade nesta noite. Irmão, então, irmãos, o irmão estava repetindo a mensagem do irmão João. Perseguição vem, né? Mas nós sabemos que nós temos um Deus que nos ampara em todas as áreas. Só que muitas das vezes nós achamos melhor ir para a rede social e reclamar com o mundo, sabendo, esquecendo que nós temos um Deus que pode nos defender, pode nos socorrer nos maiores momentos, nas dificuldades da nossa vida. Nós achamos melhor ir para a rede social e reclamar, lamentar, mas nós não dobramos nosso joelho diante de Deus que pode todas as coisas. Então, irmãos, refletir nisso que o irmão João falou, luta bem, mas nós não podemos cruzar os braços, não podemos achar que é só com a gente, né? Não generalizar, porque tem pessoas que, né, dá o máximo, o que está no alcance para reconhecer o nosso Deus, né? Mas nem todos, né? Então vamos refletir nisso que nós vamos acabou de passar para nós aí, para não ficar só nas palavras, poder agir também, cada um fazendo a sua parte, né? Eu não estou aqui apedrejando ninguém, eu estou aqui apenas falando que eu refleti no que o irmão João disse, né, da palavra de Deus. Então, eu gostaria de estar dando oportunidade, se alguém quiser dar algum testemunho. Se ninguém quiser, eu vou dar a oportunidade para as irmãs falar. Se tiver, aproveita. Ninguém não? Então, vou dar a oportunidade para as irmãs falar o bom, né? Amém. Glória a Deus. Aleluia.
eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas para continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. O Espírito Santo vem me renovar, só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, vim te consolar. Nas minhas promessas, volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tudo vai prosperar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. O Espírito Santo vem me renovar, só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, vim te consolar. Nas minhas promessas, volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tudo vai prosperar. Aleluia. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você devia agradecer, você devia agradecer.
É desse aqui? Do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como o cristal. Verei a face do meu bem querido. Não haverá mais morte ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e encontrarei seu povo perfeito. Mas morte ali não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e encontrarei seu povo perfeito. As nações cantarão em sua e as portas jamais se fecharão. E a cidade é de ouro que já viemos além do Rio Azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu nome em mim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei. Seu povo em mim.
Pergunta para Fabiana, era isso. Tem uma palavra pra você. Não desanime.
Irmãos, chegou a hora de adorar a Deus com os dízimos, com as ofertas. O irmãozão vai estar louvando muito. Deus. Meus queridos, eu e você temos o privilégio de ser escolhido por Deus. Eu e você fomos tirados das trevas. Eu penso de onde o Senhor me tirou. Pensa de onde o Senhor te tirou também. Para você poder estar aqui na casa do Senhor nesta noite. Lembra das lutas que você passou para você estar aqui glorificando o nome do Senhor. Porque eu e você somos escolhidos. Eu e você somos escolhidos para se estar louvando e glorificando o nome do Senhor. Você que vem preparado para filmar e ofertar, vamos filmar. Você vai ser vaso usando o poder. Já começa a prova, Deus está trabalhando. O seu sol de sol até está te moldando. Deus não dá a prova, que tu não suporta. Por chorar vitória tem que ter um preço. Deus vai te tomar, remove montanha. Deus faz mais que isso para te ajudar. Abrir o barro é muito amassado para fazer um vaso como Ele quer. Aleluia! Quando isso chega às boas novas, quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz, tudo Ele faz. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, o Senhor das trevas, por essa maravilhosa Deus. Aleluia. Te louvo. Aleluia! Eu não dá a prova, que tu não suporta. Pois toda vitória tem que ter um preço. Deus vai te tomar, remove montanha. Deus faz mais que isso para te ajudar. Mas ele o barro é muito amassado para fazer o vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai te admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Aleluia. Tudo o Senhor faz, meus filhos. O Senhor fez e faz e fará por mim e por você. Quantos de nós podemos ver o milagre do Senhor sendo operado em nosso meio? Nesse, tudo o Senhor faz por amar
a mim e por amar a você. O maior amor do Senhor para comigo e para com você foi me dar o privilégio de ter acordado vivo nesta manhã, ter vindo na escola bíblica dominical, ter passado o dia com a família. Muitos puderam descansar durante o dia, outros não. E é cristão, louvando e glorificando o nome do Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A gente está convidando a Marlene para estar pelo mensageiro da noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, muito obrigado por nos permitir estar aqui na tua casa, Senhor. Te adoramos e agradecemos o teu nome. Só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, Senhor. Nós não temos palavra para te agradecer, Senhor, porque tu tens sido com cada um de nós. Tens guardado, tens livrado todo o mal, tens sustentado, Senhor. Muito obrigado por cada um que se faz presente nesse lugar, até mesmo aqueles que não puderam ouvir, mas o Senhor sabe e conhece a necessidade de cada um. O Senhor possa visitá-los nessa noite, Senhor, e fazer aquilo que cada um necessita, porque o Senhor conhece o ritmo de cada um de nós. Pai amado, Jesus querido, também agradecemos pelos dizimantes e os ofertantes dessa noite, Senhor. Aqueles que puderem e também aqueles que não puderam ofertar. Que o Senhor guarda cada um e abençoe a vida deles, ó Pai. Também pela palavra dessa noite, Senhor. Que o Senhor possa direcionar direto do seu trono tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus, é que eu te peço e te agradeço. Amém. Eu quero agradecer também a oportunidade do seu irmão que sempre continua estando orando por mim. Eu vou passar a palavra para ele. Amém, irmãos? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Gostaria que os irmãos, antes, agradecer a oportunidade mais uma vez, e dizer para os irmãos, eu não sou pregador não, irmãos. Os irmãos não ficam olhando para mim aqui, não, porque eu preguei quarta, sexta, hoje, mas é porque o pastor não está podendo estar aqui, tá? Mas não presta atenção em mim, não presta atenção na palavra, aquilo que Deus tem para falar com cada um de nós, Eu fico aqui na frente, mas toda vez que eu venho para frente aqui, falei com o diabo nela, eu estou até suando. Não é fácil não, amém? Mas nós vamos fazendo aquilo que aprove Deus nos chamar a fazer. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Lucas, capítulo 16. Texto que foi até citado de manhã aqui na escola bíblica. Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19. Vai falar sobre rico e o mendigo, que fala aqui na minha Bíblia, o rico e o Lázaro, A parábola ali do rico e do mendigo, Nós até falamos alguma coisa essa manhã aqui a respeito. Lucas capítulo 16, a partir do verso 19. Lucas 16, a partir do verso 19. Amém? Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras, as feridas. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno
estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Pode se sentar. Amém, irmãos? Essa passagem, irmãos, ela é muito estudada, já foi muito dita, muito lida nas igrejas. Nós temos essa parábola a respeito do rico e do mendigo, e do rico e de Lázaro. Mas antes, nós olhando aqui, essa palavra, Lucas aqui, se nós lemos aqui o Evangelho de Lucas, nós vemos a maioria das vezes que Lucas narra aqui, no seu Evangelho a respeito de Jesus, é sempre Jesus ensinando através de parábolas. Todos sabem o que é parábolas. Parábolas foi a maneira que Jesus teve e tem de nos ensinar, de nos ilustrar algo que acontecerá, que aconteceu aqui na terra, ou algo também espiritual. Então, parábolas é a maneira de se expressar, de mostrar, maneira que nós possamos entender mais fácil a respeito da mensagem, daquilo que o Senhor queria passar ali para os seus discípulos, para os seus seguidores naquela época. Então, era a maneira que ele se expressasse. Se você vê aqui em livro de Lucas, você vai ver quase todas as narrativas de Lucas aqui através de Jesus, falando a respeito de parábolas. Então, aqui nessa mensagem não é diferente. Ele está narrando aqui: ora, havia um certo homem rico que ele se vestia. Um homem rico que se vestia bem, E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que vivia à porta pedindo esmolas, esperando algo para receber, para se alimentar. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam. Aconteceu que os dois morreram, E que o que Jesus quis dizer aqui nessa parábola, os dois morreram, Todos aqui, como nós vimos aqui de manhã, todos nós vamos morrer, Porque nós recebemos aqui essa morte lá de Adão, a morte natural. Todos vão morrer por causa do pecado de Eva e de Adão, essa morte natural. Então, essa morte, todo ser humano que nascer vai morrer. A não ser que eles, quando Jesus vier, serão arrebatados sem passar pela morte, Mas a maioria de todos morrer, crescer, pode nascer, morrer e crescer. Outros nascem, morrem novos também. Então, o que eu quero dizer é o quê? Então, aconteceu que morreram os dois. E o rico foi para o inferno, e Lázaro, o pobre, foi para o seio de Abraão. É a maneira que Jesus disse ali a
respeito dessa parábola, mostrando aqui. Um foi para um lugar, outro para o outro. Mas na narrativa aqui vai dizer que lá o rico viu de lá que o mendigo estava no seio de Abraão. Isso foi uma maneira de dialogar aqui Jesus a respeito dessa passagem. Mas nós sabemos que quando isso tudo se ficar, quem for para o céu, quem for para o inferno, não vai ver. Quem está no céu não vai ver quem está no inferno, quem está no inferno vai ver quem está no céu. Existe um abismo, não vai haver essa possível, né, esse diálogo. Esse diálogo aqui foi uma maneira que Jesus se expressou. Então não vai ter lá no céu também, o outro que é mano lá no inferno. Não vai existir isso, né? Não tem isso. Na Bíblia não fala que vai ter. Não tem como, né? Então isso não vai acontecer. Aconteceu que morreu o mendigo, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, o rico aqui no inferno está em tormento, porque se ele foi para o inferno, ele vai aqui. O inferno é lugar de tormento, né? Lugar de tristeza, choro, ranger de dentes. No inferno, estando em tormenta, levantou os olhos e viu longe Abraão, né? E Lázaro, no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo para refrescar minha língua, porque estou atormentado nessa chama. Então, quem foi para o inferno, ele estava no inferno, ele estava sendo atormentado. Quer dizer que a chama lá estava aquecendo ele estava sentindo calor, sede, né? Então disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, né? Abraão aqui relata né, que quando ele estava aqui na terra, ele tinha recebido os seus bens. Ele era rico, poderoso, né? Então é aqui o que eu tinha que receber, ele recebeu aqui. É o que Abraão está falando para ele. Lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida. E Lázaro, igualmente, os males, né? Lázaro aqui na terra era um mendigo, passava fome, passava necessidade, passava frio, né? Passava dificuldade. Vamos lá. E além de tudo, está posto um grande abismo aqui, né? Nós falamos, está posto um grande abismo entre nós e vós. Não tem como Lázaro olhar a ponta do dedo e chegar aí e te olhar aí, não tem como. Há um abismo, né? Como eu disse aqui, há um abismo, não tem como. Nem esse diálogo que eles estão tendo ali vai ter, nem vai existir. É uma maneira que Jesus pregava em parábolas, tentando ensinar. Então ele disse ali, e além disso é posto um grande abismo entre vós, de sorte que querem passar daqui para lá e nem de lá para cá, porque senão aquele que está no inferno, quando ele chegar lá e começar a quebrar, ele vai querer pular para o céu, né? Porque lá no céu é tudo tranquilo, né? Tem churrasco, tem, né, Coca-Cola, então é diferente, não vai ter esse abismo, não vai ter essa possível, então não é possível passar para lá. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna. Outra coisa, né? Imploro que mande alguém lá da minha casa, já está morto, né? Mandar alguém, vamos supor eu mesmo, mas não estou falando, não, você sabe, não estou no céu, né? Aí, vamos supor, não, eu estou no inferno, vamos supor que eu estou no inferno, já embora, mas estou no inferno, aí manda avisar lá para os teus irmãos: ô, teus irmãos, eu fiz isso, eu matei, eu roubei, eu fazia tudo isso, eu vim para o inferno. Mas vocês aí agora, não mata, não rouba, não serve direitinho, porque o inferno é ruim. O inferno queima, o inferno tem dor, tem ranger de dente, é uma morte que nunca vai se acabar, né? E lá no céu, não, lá no céu você vai ter o quê? Vai ter paz, alegria, gozo, ruas de ouro, é tudo. Então não vem para cá não, conserta a sua vida aí. Então ele quis dizer que manda a vida. Isso é interessante para nós nos dias de hoje, porque nós vemos muitas religiões que as pessoas depois que morrem, né, tem dela, missa de 7 dias, missa de 30 dias, de 1 ano, isso aí não tem valia nenhuma. Outra coisa, Santo Antônio, deixa ele pro inferno, irmão, já morreu o Santo Antônio, o São João, o São Pedro, o São Paulo.
era bom aqui na terra, depois correr, vai muito poder. Não vai ouvir a sua voz, não vai ouvir a minha voz, ele não vai mudar nada em nossas vidas. Somente um ouve as nossas orações: Jesus Cristo. Ele ressuscitou. Esse sim ouve a minha e a sua oração, as nossas petições. Somente Ele pode nos ouvir. Somente Ele pode interceder ao Pai por nós. O Espírito Santo que está em nós, Jesus foi enviou o Espírito Santo. Esse sim pode interceder por nós. Nós estamos cansados de ver no mundo aí. Então é interessante nós lermos e entendemos a palavra. Então não existe isso para nós sermos, cremos que Jesus é o único que ressuscitou, que pode interceder ao Pai por nós. É Ele. Então não tem como deixar depois que morreu, vai reencarnar, eu vou lá, vou fazer isso. Infelizmente, não existe isso. A nossa salvação ela é conquistada aqui enquanto nós estamos vivos. Preparar a nossa cama lá é quando nós estamos vivos. Quando você e eu estamos aqui hoje, nós temos a escolha de querermos ir para o céu ou para o inferno. Nós temos que decidir enquanto estamos aqui, enquanto estamos vivos. Então depois que morrermos, não adianta vir, era tão bonzinho. Era nada. Porque a maioria das vezes nós falamos, né? Nós conhecemos a vida, um pouco da vida. Pode ser que a pessoa arrependeu e foi para o céu, não vai ninguém para o inferno. Nem se eu falar que alguém vai para o inferno. Mas, irmãos, não adianta. Era tão bonzinho, você deu a velhinha lá, vou fazer isso aqui. Não vai acontecer nada de diferente mais. Morreu, você foi para lá, outro para cá. Dando lá, não pula para cá. Dando para cá, não pula para lá. Não tem esse acesso, é o que Jesus está querendo dizer aqui nesse texto para nós. Essas coisas não tem. Morreu, é céu, inferno. Não tem. Cheguei lá no céu, quero ir para o inferno. Cheguei no inferno, quero ir para o céu. Não existe mais. Então a palavra de Jesus, essa palavra vem nos relacionar a isso. Então replicou: Pai, troque, mande a minha casa de dentro paterna, porque tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, Pai Abraão, se alguém dentre os mortos for com eles, arrepender-se-ão. Abraão disse novamente, porém lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então a nossa missão aqui é ouvir o quê? A palavra, ouvir os profetas, eles que vão nos ensinar. A palavra é que vai nos relatar aqui como nós devemos proceder, irmãos. Então não adianta. Quer ser salvo? Conheça a palavra, obedeça a palavra, busque conhecer aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, aquilo que Ele tem para mim e para você. Não, mesmo que se vier qualquer outra criatura que falar, aquele que não ouve as palavras não vai ter, pode ressuscitar lá e falar que não vai conseguir. Porque não tem como. A sua vida está pautada pela palavra, no conhecimento da palavra. De buscar sempre discernimento aquilo que nós temos aqui, em nossas mãos. A nossa vida está aqui. O conhecimento da palavra, a nossa direção. Está dizendo aqui a respeito da palavra. Eu marquei alguma coisa aqui, irmãos. Estou falando, eu sou pregador, estou tentando ainda fazer alguma coisa muito difícil. Mas o que eu aprendi aqui, o que eu vi aqui, aqui também Deus está dizendo que é necessário que nós fazemos obras. A Bíblia fala que a fé sem obra ela é morta. A fé sem obra é morta. O que é morta? Quando se morre, quer dizer que acabou, não tem validade nenhuma. Fé sem obra é morta. Mas também diz que as obras não salvam ninguém. Nós somos salvos também, não é pelas obras,
não vale nada. E nós somos salvos por quê? Como que nós somos salvos? A palavra diz aqui, nós somos salvos pela fé. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, fé sem obra é morte. Se nós falamos que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, se nós temos fé em Cristo Jesus, ressuscitou para nos salvar, então nós precisamos fazer obras. Agora, se nós falamos que temos fé, mas não temos obras, então a nossa fé ela é mentirosa. Nossa fé é nula. Nós não temos fé nenhuma. Que aqui diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. A fé é quem? A fé é que nós acreditamos que Cristo Jesus morreu, pagou os nossos pecados. Então nós temos fé em Cristo Jesus. Agora, se nós não temos obras, então quer dizer que também nós não temos fé. Então, se nós falamos que acreditamos em Jesus, nosso Salvador, mas não fazemos obras, então essa fé nossa ela é mentirosa. Então nós precisamos estar atentos. Não quer dizer que se eu tenho que fazer isso para ser salvo. Não. A obra não é feita para ser salvo. A obra é feita porque nós temos fé. Alguma coisa eu vou passar para os irmãos aqui a respeito da riqueza e a pobreza. A parábola não condena a riqueza, né? Aqui não está condenando, não condena ninguém. A Bíblia não condena ninguém a ser rico, né? A parábola não condena ninguém a riqueza em si, mas a indiferença e a falta de compaixão do rico para com o pobre, isso sim, né? Então o que a parábola condena, o que a palavra condena é essa o quê? Essa indiferença, a falta de compaixão daquele rico para o pobre. Então, o que condena isso, a parábola, uma palavra que está aqui, condena isso. A importância da misericórdia. O rico, mesmo com possibilidade de ajudar a Lázaro, ignorou, né? Com sua condição, evidenciando a necessidade de praticar a misericórdia. Então, a maioria dos ricos ignora, né? Pobre, né? Nem todos, estou generalizando. A maioria dos ricos prefere o pobre e vira casa do lado. Convida o pobre e uma coisinha. Natural, se eu falar, se nós acreditarmos, nós vemos isso todo dia. Nós vemos pessoas de posse, muitas vezes, passam perto do pobre. Não todos, tem muitos que estendem a mão, ajudam, sim, estou generalizando, mas a maioria, né? E tem aquela passagem da Bíblia lá que fala que é o quê? É mais fácil o quê? Passar no fundo de uma agulha, porque é difícil, porque quando se tem riqueza, o ser humano se engrandece, né? Infelizmente, a maioria se deixam levar, porque é uma coisa que eu aprendi a respeito de dinheiro, de poder, né? Quem tem dinheiro, muitas das vezes é escravo do dinheiro. Nós não podemos ser escravos do dinheiro, nós temos que ser dono do dinheiro. O dinheiro tem que servir a nós. Não podemos nós servirmos ao dinheiro. E muitas das vezes nós temos essa diferença. Pelo dinheiro nos servir, nós servimos ao dinheiro. Nós ficamos presos ao dinheiro. Ficamos presos às coisas materiais. Eu não posso se eu sair da minha fazenda, meus bois estão lá, vai morrer, não sei o quê, eu vou ficar preso aos bens. Não. O que nós temos tem que servir a nós, né? Não nós servimos aquilo que nós temos. É diferente. A escuta da palavra. Abraão diz ao rico que seus irmãos precisam ouvir Moisés, os profetas, ou seja, ouvir a palavra de Deus para se converterem, para aprenderem como se proceder aqui na terra. Somos nós, irmãos. Nós precisamos ouvir os profetas, a palavra, para nós mudarmos de vida, para nós não podermos ir para o inferno, né? Então é isso que precisamos do quê? Estudar a palavra, aprender mais a palavra, a importância da palavra de Deus. Isso aponta para a importância de aceitar os ensinamentos divinos como caminho para a salvação. Consequências da desobediência. O rico mesmo
condição. Mesmo lá no sofrimento, ele não se arrependeu, ele quis só que olhasse a pontinha do dedo lá e levasse para ele, mas ele não se arrependeu em momento nenhum. O rico, mesmo no sofrimento, não conseguiu mudar a sua condição, demonstrando que a indiferença e a falta de arrependimento pode levar à separação eterna de Deus. A falta de arrependimento. Que a palavra diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas se não confessar os nossos pecados, se não nos arrependermos e deixar o pecado, nós não vamos conseguir salvação, não. Nós vamos nos afastar de Deus cada dia mais. O abismo, o grande abismo entre o rico e o Lázaro simboliza o que? A separação definitiva entre aqueles que aceitam e aqueles que rejeitam a vontade de Deus, né? Então esse abismo é o quê? Simboliza o quê? A separação. Esse abismo que foi posto é a separação. Lado de lá, inferno. Lado de cá, céu. Quem está no céu não tem acesso ao inferno. Quem está no inferno não tem acesso ao céu. Essa é a separação. A importância de reconhecer e atender às necessidades do próximo. Nós precisamos, irmãos, atender às necessidades do próximo. Eu falei uma vez aqui, sempre falo, é melhor dar do que receber. Com nossos olhos é melhor receber, não é? Você chegar, o Hélio chegar assim, também vai lá, uns 500 pontos sobrando na minha conta, vou passar para a sua. Outra glória, é agora, vou receber na hora, né? Hein? Tem essa coisa, não é? Bom demais? Mas por que você tem sobrando? Ele está me dando porque ele já recebeu. Porque se ele tem para me dar, ele já recebeu. Então, ele já foi privilegiado primeiro que eu, né? Amém? Então, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Que quando você dá algo, irmão, é porque automaticamente você já recebeu. Se você tem, porque ele recebeu, né? Não tem como você ter escoltado você, alguém tiver trago para mim. Se eu estiver tomando a água, porque eu já recebi essa água. Então, né? É isso. Então, nós precisamos aqui aprender a estender a mão. Se você pode, se tem mendigo, se tem alguém que você pode ajudar ele a levantar, ajuda ele a levantar. Um dia você também estava perdido lá fora. Um dia eu estava perdido lá fora. Talvez você não imagine. Talvez você acha que não tem valia nenhuma uma oração, um pedido a Deus seu, do seu fundo do seu coração. Quando você tem um amigo, quando você tem uma pessoa lá fora que está passando dificuldade, você vai falar: Deus, tem misericórdia, abençoa aquela vida, faça como o Senhor fez comigo, tira a venda dos meus olhos, traga-me para a sua presença. Tira um defeito para Deus, porque Deus sonda os nossos corações. Eu já disse aqui, quando eu me converti, tinha muitos amigos lá fora. Minha vontade era de chegar para eles todos e falar assim: vamos para a igreja, porque lá é bom demais, lá é gostoso, lá é maravilha, a presença de Deus é gostosa. Quando eu me converti, eu fui para a igreja, que realmente sinto a presença de Deus. Tem algo melhor do que sentir a presença de Deus, não é, irmãos? Só aquele aí que ainda não sentiu, que não sabe o que é gostoso, você sentir a presença de Deus, sentir uma paz tão maravilhosa. Estava deitado, fui deitado hoje o dia inteiro, debaixo da coberta, vendo televisão, vendo quando vinha a palavra, preparar a palavra, vinha aqui, mas naquela paz. Mas hoje eu não tenho dinheiro, não, eu nunca tive dinheiro, mas quando eu tinha uma posição melhorzinha, eu não tinha tanta essa paz. Ficava tão preocupado, eu nem quis com boleto para pagar, nem quis para fazer. Quando hoje eu deito lá, eu fico inteiro. É o passarinho que cantar amanhã. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Você trabalhou. Glória a Deus. Você vê, tá vendo? O que o plantio nos traz de retorno, né? Se você planta uma laranja, você vai receber uma laranja depois. Muita laranja, né? Se você planta um limão, você vai receber um limão. Limão não é show. Mas se você planta o
bem, você vai receber o bem. Se você faz o bem, você vai receber o bem. Talvez você ache que não. Eu fiz tanto tempo. Já contestei isso muitas vezes. Até uma vez eu falei, não sei se eu falei na igreja, eu falei para mim mesmo. Falando que eu sou bonzinho e nada, mas toda a vida eu gostei de estender a mão. Se a pessoa chegasse perto de mim e pedisse, se eu tivesse, claro que eu ajudaria. Mas aí, parece que aquelas pessoas que você mais ajudou, você mais estendeu a mão, é aquelas que mais te decepcionam. Um dia eu falei até para Deus, vou parar de fazer as coisas dos outros, os outros pedem carro aniversário da empresa, os outros pedem isso aqui eu faço, faz isso para mim eu faço. Eu não estou vendo ninguém fazer para mim. Aí Deus na hora me falou orelha. E eu, tem cuidado, você não. E aí eu fui lá no fundo com a minha cara, fiquei vermelhinho, né? Maravilha. Deus tem feito na minha vida. Se eu contar aqui, fica a noite inteira contando. Tantas vezes, maravilhas. Talvez nós não percebemos, mas Deus tem sido tão bom conosco. E tudo que nós fizemos vai ser pouco ainda para agradecer a Deus as maravilhas que Ele tem feito. Eu só tenho que agradecer, irmão. Eu gostaria de saber pregar mais para agradecer mais a Deus, mas vamos fazendo aqui o que nós podemos fazer. Resumo, a parábola convida a refletir a importância de reconhecer e atender as necessidades do próximo. A necessidade de ouvir e praticar os ensinamentos de Deus. Nós precisamos ouvir e praticar os ensinamentos de Deus. Estou acabando. As consequências da nossa escolha em vida, tanto para esta vida quanto para a eternidade. A consequência das nossas escolhas. Nós temos que escolher, como eu disse, em vida. Se nós queremos o céu ou o inferno. Porque depois que morrer, não vai ter como mais. A importância de buscar a salvação através da fé e da obediência à palavra de Deus. Então, é importante nós buscarmos aqui a nossa salvação através da fé. Nós precisamos primeiro crer que Jesus morreu, ressuscitou, foi para o Pai, enviou o outro Consolador, está conosco, nos mostrando que Jesus é o verdadeiramente Filho de Deus. Ele veio nos salvar, né? Ele veio nos resgatar. E que Ele foi para o Pai preparar um lugar para mim e para você. Para um dia nós estarmos lá, na glória, né? Agradecendo a Ele, bendizendo o nome dEle, né? Louvando a Ele. Amém? Glória a Deus. Era essa palavra que eu tinha para os irmãos e para mim nessa noite. Que nós possamos estar atentos a essas coisas, irmãos. Que nós precisamos crer, ter fé, buscar o Senhor, agradecer a Ele por tudo, pelas bênçãos, por tudo que Ele tem feito por nós. E a nossa salvação, pela graça. Nada daquilo que nós fizemos aqui, irmão, vai nos salvar. Olha só. Nada que nós fizemos aqui, se nós formos bonzinhos, se nós doarmos tudo que nós tivemos, não vai nos salvar. Olha como que é, parece que é contraditório. Mas, se nós não fizermos aqui, vai nos impedir de ser salvos. A fé, como eu disse, sem obra é morta. Mas se nós não tivermos obra, nós não temos fé. Se nós falarmos que temos fé e não fizermos obra, nós somos aqui mentirosos. Então eu não posso fazer aqui, eu vou fazer isso, vou ser bonzinho, né? Para ser salvo, não. Mas se nós não fizermos também, aí nós estamos impedindo a nossa salvação. Porque a própria palavra diz que a fé sem obra ela é morta, né? E nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Interessante que, olha só, como que eu vou tentar explicar? Se eu fosse salvo pelas minhas obras, vamos supor, eu faço isso, faço aquilo,
o mérito de ser salvo seria de quem? Vamos supor, se você tivesse que trabalhar 8 horas todo dia para ser salvo. Aí você iria trabalhar 8 dias para ser salvo. O mérito da salvação seria de quem? Sua. Você trabalhou 8 horas todo dia, né? Vamos supor, se tivesse. Vou tentar explicar se os irmãos vão entender. Então, você tem que trabalhar de segunda a sexta, 30 dias, 8 horas, todo dia, para você ser salvo. Você foi lá, levantou, chuva, sol, você foi lá. Então, quem conquistou a sua salvação? Você. Para quem pariu um dia de morrer na cruz? Se eu mesmo, pelas minhas atitudes aqui, eu sou salvo. É meio, parece meio sem entendimento, entendeu? O que a palavra nos diz, o que Jesus quer nos dizer, o que nós precisamos aprender sobre a palavra de Deus. Não adianta eu viver 40 anos aqui, 40 anos, eu não vou conseguir ser salvo nunca, pelas minhas obras. Eu vou ser salvo pela graça, pela misericórdia de Deus. Senão não teria. Para que Jesus iria morrer? O mérito da sua salvação é de Jesus, é de Deus, não é minha, não é do pastor, não é de ninguém. Nós precisamos crer nisso, nós precisamos entender isso, irmãos. Porque não adianta ser só bonzinho, nós precisamos ser alcançados pela graça de Deus, Aleluia. pela misericórdia de Deus, para sermos salvos. Aí você vai falar assim, então não precisa ser bonzinho, não, tem que ser ruim, não. Você precisa ser bom, sim. Aí parece, né, que você sabe, né? Porque se você for ruim, se você for lá, matador, estuprador, não confessa seu pecado, a Bíblia diz que no céu não entra pecado. Isso é, no céu não entra pecado. Onde há luz, as trevas vão embora. Tem luz aqui, não tem escuridão. Então nós precisamos saber que o mérito da salvação das nossas almas, é Jesus, é Deus. Só Ele pode nos salvar. Como aqui o Rio disse que a Maré e fala lá, o meu não adianta. Alguém lá falar, eu ficar e falar que você faz isso, não. O mérito da sua salvação, da minha salvação, ela é de Jesus Cristo. É a morte dele, é o preço que foi pago. Que graça teria? Ai, não, quem conquistou minha salvação fui eu. E larguei o pecado? Larguei de prostituir? Larguei de beber? Larguei de fumar? Não. Não fomos nós. Nós mudamos de atitude quando nós reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador. Nós reconhecemos que somos pecadores. E necessitamos da misericórdia dele, da graça dele. E para nós sermos alcançados por essa graça, nós precisamos estar o quê? Separados. Deixar o pecado de lado. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra. Eu estava vindo agora para a igreja, terminando, só como testemunho. A respeito da palavra, mas eu estava vindo tranquilo. Chegando na praça da igreja, curvando para cá, eu veio curvando, aí o cara faz uma manobra errada, né? Aí ficou até difícil atravessar, porque vinha outros carros. Na hora assim, até assim, eu me esbocei assim, né? Sabe direitinho, aí eu parei, na hora que eu estava vindo, assim, ameacei assim, falar comigo, né? Cara, você não sabe dirigir? Não é xingar para não falar para né? Boba. Cara, burro, tipo assim, né? Aí eu parei, aí eu continuei, virei, não continuei, o cara vai nessa rapa aí. Como é que é as coisas, né? Estou na igreja,
acontece algo, como diz, alguma coisa acontece inesperada, uma coisa assim, improviso assim, a nossa reação, nós não conseguimos controlar, não, irmãos. Porque por mais que nós achamos que estamos na igreja, acho o cara, dia ali, quando ele bater no meu carro lá, qualquer coisa, isso, a reação nossa, não é que você vai brigar, mas naquele sentimento ali, na hora, nós saímos, nós esquecemos até que nós somos crentes. Por isso que nós precisamos da misericórdia e da graça de Deus, irmãos. O nosso corpo físico, a nossa mente aqui, ela é assim, ó. O nosso sentido, as coisas ruins, ela é de galopeira. O cara fala mal de mim lá, naquela hora, por isso que nós precisamos, olha só, pensar muito para falar. Nossa língua. Aquele que é sábio, ele é o quê? Ele segura a sua língua. Aquele que é ser sábio, segura. Se a gente for olhar os momentos, a gente se nós vamos falar no Twitter, né? Se nós vamos olhar aquilo que, as adversidades, nós temos que estar preparados. Não tem como preparar, nós temos que estar muito preparados pelas adversidades do dia a dia. É aquilo que vai acontecer comigo, com você. Muitas vezes por isso que muitas das vezes as pessoas falam assim, não é crente, bota até uma cintura. não é crente, o cara lançou nele, ele lançou no cara também. Mas fulano é crente. Não é crente, o cara lançou nele. Mas eu vou lá, o João pegou comigo e deu um tapão aqui. A mãe vai cair. Irmãos, né? Então nós precisamos estar preparados para a diversidade. Mas é isso que é da graça de Deus, para nós segurarmos. Quando vem essas coisas, nós paramos. Por isso que esse Espírito Santo que Jesus foi e enviou para nós consolar, ele está conosco. Ele vai nos ajudar. Na mesma hora eu resmunguei com o carro comigo, eu tenho com o carro comigo mesmo. Eu já vi, como nós somos carentes de Deus. Como nós somos precisados dos mínimos detalhes da nossa vida. Nós precisamos, se Deus não estiver conosco, irmãos, nós nadamos no pecado toda hora, todo dia, todo instante. Porque era pela misericórdia dele mesmo. Coisa simples, né? Coisa nada. Né? Eu gasto assim, fiz assim, exaltar. Olha só. Como nós somos vários. Aí que nós vemos a nossa dependência de Deus em nossas vidas. Todo instante, todo minuto, no nosso dia a dia, né? No acordar, por isso que nós precisamos da graça a Deus todo dia e pedir, Deus, abençoe o meu dia. Vou iniciar agora, livra-me dessas coisas. Nós somos libertos de muitas das coisas, das lutas, muitas coisas. Deus nos livra sem mesmo nós percebermos ela. Deus está nos livrando. Para que nós possamos nem perceber. Ele tem nos dado o livramento, porque Ele nos conhece. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe das nossas fraquezas. Eu tenho fraqueza, você tem fraqueza, todos nós temos um ponto fraco. E dessas fraquezas, o nosso Deus passa com elas por longe. Porque se Ele sabe que se ela vier à nossa frente, nós vamos cair. Mas pela misericórdia dele, tem cuidado de mim, de você, irmão. Ele vai continuar cuidando. Porque o nosso Deus está vivo. Nosso Deus vive. Ele está no meio de nós. O que nós aprendemos aqui hoje, irmãos? Nós precisamos confiar somente em Deus. O nosso Deus morreu, no terceiro dia ressuscitou. Ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. Somente Ele. Mas ninguém intercede por nós aqui, não, irmãos. Ninguém. Nós precisamos estar convictos disso. Nós precisamos também estar convictos que nós precisamos fazer obras. Não para ser salvos, mas fazer obra porque nós já somos salvos. Os salvos têm desejo de fazer obra. Aquele que recebeu bênção, ele tem desejo de fazer bênção. Aquele que recebeu, ele tem um desejo o quê? De dar também. Aquele que recebeu de graça ele dá também. Se um dia você receber
recebeu uma oração de alguém que talvez nem sabia o teu nome. Ah, aquele vizinho meu ali, aquele fulano, oh Deus, alcança ele, tem misericórdia dele, entra na casa dele, entra na vida dele, muda a vida dele. Você nem sabe quem orou por você, muitas das vezes, nem eu sei quem orou por mim. Custa você e eu orarmos por alguém, pela cidade, pelos vizinhos, pelo familiar, pelo seu inimigo. Quando fala inimigo, irmão, eu sempre falo, o crente não tem inimigo. Ele não pode ter inimigo. Pode ter alguém que não gosta dele. Eu posso ter alguém que não gosta de mim, mas eu não tenho ninguém como meu inimigo. Mesmo aquele que fala mal de mim, que me apunhala pelas costas, ele não é meu inimigo. Eu não posso, porque nós não temos inimigo. Nós temos pessoas que talvez vai com a minha cara, com a sua cara, né? Tem muitos lados. Nós mesmo muitas vezes olhando assim, a cara de fulano. Você pode, mas isso é coisa que você pode fazer. Nós não temos, atenção. Ô Deus, olhei para minha pessoa, eu fui muito bacana, mas tem misericórdia, né? Se é um pecador, se o resgate, traga para você. E lá no céu, não vamos olhar para casa, lá no céu, não vai olhar para casa do mundo. Toda a cara, igual a mim, velho. Não vai ter isso, nós somos todos de irmãos, vamos criar uma alma para Deus, não vai ser a mesma coisa. Nós podemos ter essa diferença. Claro, nós temos pessoas que vai com a nossa cara, mesmo nós também, muitas vezes olha para a pessoa meio arrogante, mas nós falando na cara, vai querer a cara. Nós vai querer a cara, mas você não conversa com a pessoa, mas no dia que você chega com ela, você fica totalmente dispensado. Uma pessoa doce, amável, diferente, fica assim, onde você vai para assim? Nós imaginamos coisas que não existem. Amém, irmãos? Quero pedir perdão aos irmãos, passou um minutinho, mas agradecer mais uma vez a oportunidade. E que os irmãos possam ter entendido alguma coisa, aprendido alguma coisa da palavra. Né? Como eu disse, eu não sou pregador, né? Sou pastor, mas eu tento trazer aquilo que Deus coloca no meu coração. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Aviso. Quarta-feira, culto. Sexta-feira, culto. Domingo de manhã, escola dominical. Bíblia dominical. Domingo à noite, culto. Da aviso da semana, que tiver mais algum. Pastor, irmão, não está aqui hoje, porque ele está no curso de enfermagem. Né? Ele falou de manhã que ia ter curso até hoje, porque está faltando muitas aulas. Então, vai ter que fazer curso domingo, não sei que dia. Então, ele, né, pediu para avisar para os irmãos, pediu para mim estar pregando aqui, que assim, esse mês, até mês que vem, ele vai estar na luta aí do curso dele. Então, vai estar ausente uns dias. Aí eu conto com a colaboração dos irmãos, como eu disse, sou obrigado, sempre a igreja, que sempre vai ter uma palavra aqui. Né? Se não estiver pregando, vai ter alguém que pegar aí. Amém? Diácono Nelson, pegou a oportunidade de estar orando em nome de Jesus. Se tiver alguma outra anúncio aí, avisa, irmão, pode falar. Casamento de 28. Casamento, ó. Casamento da irmã Célia e do irmão Juarez, dia 28 de junho, às 6 horas, lá no Estância Barão. Todos os irmãos estão convidados. Amém. A aliança do pastor William, né? Convidou a gente, as irmãs que estão cantando lá, é dia 21, sábado agora, e a igreja toda está convidada. Amém. Irmãsa, ó. Igreja Aliança convida toda a igreja para estar dia 21, né? Sábado próximo, as irmãs estão orando lá. E todos os irmãos são convidados a participar do culto lá, da festividade. Isso é uma festividade, né? A partir das 6 horas da tarde. Leandro e Kézia vai estar lá, cantores. É louvorzão que vai ter, nós todos convidados. Glória a Deus. Vai ter louvorzão, vai ter pregação também, né? Glória a Deus. Amém? Todos convidados, hein? Em nome de Jesus. Cumprimento da igreja, pensando a paz do Senhor Jesus. Amém. Amado Deus, soberano e eterno, Rei da glória.
mais um dia, Senhor, mais uma noite na Tua presença, mais uma noite reunido com os irmãos, Pai amado, Jesus querido. Nós queremos com certeza, Pai amado, estar na Tua presença para morar com o Senhor na glória. Pai amado, nesta noite te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos o Senhor também pela semana, que o Senhor vai nos abençoar, semana de trabalho, todos estão nos seus afazeres. O Senhor venha abençoar, o Senhor vai enviar anjos do Senhor para guardar e proteger os nossos irmãos de Cristo. E também os necessitados, soberano e eterno, que o Senhor possa tocar nos necessitados, quantos estão necessitados. Por isso, Pai amado, nesta noite, entregamos em Sua mão esse culto de adoração ao Senhor, para também com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, a comunhão dos anjos do Senhor. Que o Senhor venha, nos Pai, a nos abençoar cada vez mais. Venha tocar no coração de cada um, para que eles possam ser cheios da Tua presença. Soberano Deus e eterno Pai, receba esse culto de adoração. Pai amado, Jesus querido, muito obrigado por tudo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos leve em paz para casa. Que teremos uma semana abençoada debaixo das Suas santas e poderosas mãos. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. A igreja comprada pelo sangue do Senhor Jesus diga amém. Estamos terminados em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.